Bom, agora a gente vai dar continuidade e estamos aí também finalizando a apostila, né? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre os objetivos gerais da arte para a educação infantil e ensino fundamental. Bem que ele só está falando aqui do ensino fundamental. Mas ao decorrer do módulo a gente falou bastante, né, sobre a importância da arte na educação infantil, nas séries iniciais, justamente porque é nesse momento que a criança desperta a curiosidade, né, a sua imaginação, enfim. Então a gente falou bastante desses objetivos. Agora a gente vai falar dos objetivos gerais da arte para o ensino fundamental, ok? Vai dizer aí que ao transcorrer do ensino fundamental, o aluno ele pode desenvolver as suas competências, sejam elas estéticas e artísticas, nas diversas modalidades da arte, né, que a gente já sabe que são as artes visuais, o teatro, a música e a dança. Tanto para que ele possa produzir os seus trabalhos pessoais, né, tanto grupais, quanto para que ele possa progressivamente apreciar, desfrutar, valorizar e julgar os bens artísticos de distintos povos e culturas, produzido ao longo da história e na contemporaneidade. Nesse sentido, o ensino de arte ele deve se organizar de modo que ao final do ensino fundamental, os alunos sejam capazes de... Aí vamos lá, aqui esse momento eu vou estar lendo para vocês, porque como trata-se de objetivos, né, de leis, vamos assim dizer, segundo os PCNs, eu vou estar lendo. Expressar e saber comunicar-se em artes, mantendo uma atitude de busca pessoal ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas. Então, desde o início a gente está falando da importância da arte nesse sentido, né? De justamente trabalhar com a questão da percepção, como eu me percebo, como eu percebo o outro, né? Como eu percebo aquilo que eu estou construindo e como o outro percebe, eu aceito a crítica ou não daquele, né, que o faz. A questão da sensibilidade, de olhar, né, de forma que consiga perceber aquilo que o artista quis transmitir com a sua produção, né, e refletir, né, sobre isso, refletir sobre essa realização. Isso é importante, né? Ver em que contexto social aquilo está inserido, em que momento aquilo ali expressou o seu sentimento, né, ao qual ele estava vivendo. Então é importante interagir com materiais, instrumentos e procedimentos variados em artes, né, das quais a gente já sabe quais são os quatro, não vou repetir, experimentando-os e conhecendo de modo a utilizá-lo nos trabalhos pessoais, porque o objetivo da arte também é tão somente desenvolver habilidades para que o indivíduo ele se torne autônomo, crítico, né, com habilidades linguísticas, questões do vocabulário, da postura, da aceitação, da autoestima, né? Então são fatores que muitas das vezes não estão ali no currículo propriamente dito, mas essas habilidades e emoções serão desenvolvidas à medida que esse aluno for inserido no contexto artístico, né? Desde as séries iniciais até o ensino fundamental e para a vida, tá, gente? Tanto é que a gente viu aí em alguns momentos, né, pessoas com dificuldade de se colocar em público, de fazerem apresentações, buscando aí até professor de arte, né, de teatro, como a gente viu no vídeo aí, justamente para melhorar essa sua condição, que infelizmente não foi trabalhada, né, na educação infantil e nas séries iniciais, como é o nosso objetivo nesse momento. Edificar uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e conhecimento estético, respeitando a própria produção e a dos colegas,
no percurso de criação que abriga uma multiplicidade de procedimentos e soluções. Então, é justamente o que a gente já falou anteriormente, né? É saber se respeitar, ver os seus limites, as suas condições, as suas potencialidades, assim como do meio ao qual ele está inserido, né? E através dessa relação, dos estímulos que ele recebe do meio, da interação, né, com os seus pares, é que vai fazer com que ele crie essa autoconfiança. Por isso que é importante a gente, enquanto professor, incentivar, né, que ele tenha as suas próprias experiências artísticas. Compreender e saber identificar a arte como fato histórico, contextualizado nas diversas culturas, conhecendo, respeitando e podendo observar as produções presentes ao seu entorno, assim como as demais do patrimônio cultural, do universo natural, identificando a existência de diferença nos padrões artísticos e estéticos, ou seja, quando a gente entende, né, que lá no período do Barroco, do Renascimento, as obras eram todas envoltas de cunho religioso, né, isso que está dizendo, é a gente procurar conhecer esses fatos históricos que influenciaram diretamente, né, a arte, ver a sua influência e entender, né, por que naquele momento eram feitas as gárgulas, né, no objetivo de introduzir as indulgências, né, no período em que a Igreja Católica era ali dominante, né, e se fazia valer as suas leis. Então tem todo um contexto, né, a catequização dos índios, que foi realizada justamente com o objetivo de que os índios se tornassem católicos também. Enfim, é entender justamente esses contextos e respeitar o momento cultural, né? Observar as relações entre homem e realidade com interesse e curiosidade, exercitando a discussão, indagando, argumentando e apreciando a arte de modo sensível, ou seja, é tornar o indivíduo, né, justamente um indivíduo crítico, capaz de indagar, né, porque quando a gente conhece, quando a gente tem conhecimento de causa, a gente pode indagar, discutir sobre determinados assuntos, né? Agora, quando você desconhece, o que nos cabe muitas das vezes é calar e consentir, o que não é proposta de nós enquanto professores que somos formadores aí de opiniões. Compreender e saber identificar aspectos da função e dos resultados do trabalho do artista, reconhecendo em sua própria experiência de aprendiz aspectos do processo percorrido pelo artista, ou seja, compreender e saber identificar os aspectos da função é justamente entender de que maneira, né, o artista chegou àquela determinada obra, qual foi o caminho percorrido por ele. Aí eu já citei até para vocês anteriormente a questão aí do próprio Pablo Picasso, né, que é assim um dos mais consagrados artistas, falando aí de artes plásticas, né, que justamente ele teve duas fases da vida, que é chamada a fase azul e a fase rosa, dois momentos dos quais ele vivenciou uma perda de um amigo e viveu momentos muito tristes. Então aí a gente percebe justamente a influência das cores, dos traços, né, que ficaram na tonalidade azul, demonstrando tristeza. E aí quando ele melhora disso tudo, né, ele vai para a fase rosa. Esse artista brasileiro, do qual vocês vão fazer o trabalho também, o Neres, né? Justamente ele também passa por um período complicado, que é com relação à tuberculose, uma doença a qual ele é acometido aos 33 anos de idade. E ele que até então trabalha com a questão da estrutura humana, né, do corpo humano, com toda a sua perfeição. De repente, quando ele é acometido por essa doença, ele começa a criar artes todas, né, desconstruídas, todas, enfim, de uma maneira pela qual ele estava se sentindo naquele momento. Então é justamente a gente perceber, ter essa sensibilidade e perceber, compreender
né, de que forma o artista chegou àquele caminho. A gente só sabe disso conhecendo a sua história, né? Aí aqui diz, buscar e saber organizar informações sobre a arte em contato com artistas, documentos, acervos, nos espaços da escola, né, e também fora dela, através de livros, revistas, jornais, ilustrações, diapositivos, vídeos, discos, cartazes, e também através dos acervos públicos, que seriam os museus, as galerias, os centros de cultura, as bibliotecas, as fonotecas, as videotecas e as cinematecas, reconhecendo e compreendendo a variedade dos produtos artísticos e concepções estéticas presentes na história das diferentes culturas e etnias. Então, os PCNs, eles justamente explicitam observações e objetivos para o ensino da arte no ensino fundamental. Através das inferências contidas nesse documento, a gente pode entender a gama de possibilidades e atividades com arte na escola e também das articulações que devem ser feitas justamente para que essas ações que estão nesse documento se efetivem, ou seja, que é importante o nosso papel enquanto educador, entender todos esses objetivos, né, e fazer valer, né, fazer com que tudo isso aconteça para que a gente justamente forme aí um indivíduo pleno, um indivíduo, né, capaz de produzir, de se colocar, de argumentar, ou seja, um indivíduo realmente pleno, tá? Então, gente, eu finalizo por aqui. Leiam a apostila, tá? Registrem as suas dúvidas lá na plataforma, os seus apontamentos, para que na semana que vem, né, a gente tenha aí o nosso encontro online com a nossa prova e entrega aí dos trabalhos, tá? Eu estarei na plataforma no dia e no horário da turma, conforme vocês já sabem, tá bom? Espero vocês lá. Um beijo e até, no caso, até quarta-feira, ok? Beijo, beijo.